por favor. Bom, nesse momento nós vamos convidar aqui uma presença ilustre também, a professora Clotilde Rossetti. Por gentileza, a quem eu peço calorosos aplausos. E também vamos convidar para aqui a mesa também a professora Ana Paula Soares da Silva, por gentileza. Por gentileza. Só um minutinho. Bom, antes de passarmos a palavra, nós vamos exibir um vídeo, né? A produção já vai soltar para a gente acompanhar aqui no telão. É um trailer de uma série que se chama Grandes Nomes da Educação. Vamos acompanhar no telão. Então, quando você vai cuidar de uma criança, você cuida como você cuidaria do seu filho, do seu irmãozinho. Olha, vem o leãozinho, e botou a camisa, conversa com ele, brinca com ele. Eu fui substituir a educadora que ia entregar a criança para a educadora, para a mãe que vinha buscá-la, que era uma mãe boia fria. Eu troquei 2, ela trocou 10. De repente me caiu a ficha que aquele modelo não era possível cuidado coletivo de bebês. Inclusive, pouco a pouco a gente foi percebendo que o nosso foco só estava na interação adulto-criança e a gente não estava olhando a interação criança-criança, que era o parceiro mais disponível para a interação. Então, isso nos deu uma revolução no nosso pensamento, nas nossas pesquisas, nas nossas ações. Eu não sei pensar sozinha. Eu sabia pensar em discussão, e o Sindedi era um espaço de discussão. Não sou eu, Clotilde, que fiz as coisas, de jeito nenhum. O que eu acho que eu fiz, eu tenho uma capacidade muito grande de criar um grupo e de coordenar um grupo. Então, esse jeito brasileiro de ser pode construir coisas e que eu acho que a gente podia aproveitar e construir qualidade nisso.
queria aqui, né, primeiro, bom dia, né? E eu queria dizer da importância, né, e da alegria que a gente tem de poder fazer esse debate, né, e essa discussão aqui hoje, tendo a Clotilde, né, como a nossa grande inspiração nessa região, nesse lugar, né? Clotilde construiu a sua carreira na Universidade de São Paulo, e a importância da Clotilde para o Brasil, né? Então, a gente não poderia... Queria também agradecer muito ao LEPS, que foi quem fez esse documentário, né, um documentário que faz parte de uma série, mas o documentário ele registra, né, parte, né, uma parte bem pequena, né, desse processo, mas é um reconhecimento dessa importância, né, da Clotilde. Então, Clotilde, muito obrigada por tudo que você fez pelas crianças, né, pelos bebês, né, que você sempre, né, defendeu tanto desse país, né? Então, a gente não poderia ter um evento aqui sem esse reconhecimento público, né, e sem esse agradecimento público a você, e sem que você pudesse nos dar a sua palavra. Sabemos que você está rouca, um pouquinho, né, mas você vai conseguir aqui dar a sua palavra para a gente. Muito obrigada, Clotilde. Gente, eu estou muito emocionada, obviamente, e queria agradecer muito. Tá. Eu estou muito emocionada, agradeço muitíssimo, agradeço a minha amiga Ritinha, a Ana Paula, a todos aqui presentes. E quando puseram mensagem histórica, eu falei mensagem histórica pelos meus 88 anos. O ano que vem eu faço 90, né? Eu faço 89 daqui a pouco, e daí eu faço 90 o ano que vem. E daí, pensando, eu não me lembrava que o recorte do trailer desse filme recortou isso. Então, eu fiz esse recorte para falar. Então, de certa forma, eu vou falar um pouco repetido que está aí. Eu lembrei-me, quando falaram mensagem histórica, do que tinha acontecido mais de 40 anos atrás, porque isso aconteceu lá para 76, 77, 78, porque eu tinha retornado em 76 de Londres, onde eu tive de ir fugindo da ditadura, e eu retornei onde eu tinha trabalhado com o Nick Bluton Jones, que é sobre desenvolvimento do apego e reações da criança à separação da mãe em bebês de 1 a 3 anos de idade, com um foco muito grande na teoria do apego. Eu, inclusive, tinha sido aluna do Bowlby, na Tavistock Clinic, alguns anos antes, quando nós tínhamos estado em Londres também, fugindo da ditadura, tínhamos tentado voltar e não conseguimos, retornamos para lá. Então, quando eu retornei, formei um grupo de pesquisa, que eu sempre trabalhei com o grupo, nós partimos de uma visão onde frequentar a creche constituía um risco para a criança, por envolver separações diárias da mãe e um cuidado múltiplo por vários adultos desconhecidos. Por isso era necessário
fornecer-lhe um cuidado materno substitutivo adequado. Era isso que a gente falava, cuidado materno substitutivo adequado. E a nossa creche pesquisou 9 creches da região de Ribeirão Preto, numa área de 100 quilômetros. Não existia creche pública na época, não tinha. Ribeirão não tinha creche. Na maioria filantrópicas e conveniadas com a LBA, Liga Brasileira de Assistência, cuja equipe em Ribeirão era excelente, aliás, que tinha a Maria Luísa Mestriner como coordenadora. E nós fizemos trabalho de intervenção em algumas com estagiários. O foco, sobretudo, como era cuidado materno substitutivo, era mãe-criança. Era na dia de mãe-criança e era no adulto-criança. Os ambientes eram extremamente precários. E os profissionais tinham uma sobrecarga imensa de trabalho. Elas cuidavam, cuidava de 10 a 55 crianças. A média de 10 horas por dia, ganhando menos de um salário mínimo por mês. E tinham pouco ou nenhum preparo para o trabalho. E o que a gente observava, sobretudo, eram as crianças em tempo de espera. E não havia nenhum, nem nós, para falar com franqueza, tínhamos percebido que os parceiros mais disponíveis para a interação eram as outras crianças. As crianças eram postas em potinhos nesta posição. Depois eu me perguntei, por que não põe em rodinha? Porque, pelo menos, eles podem conversar, né? Não, era paradinho, um ao lado do outro, sentadinho ali. E um tempo de espera enorme das crianças sem nada fazer. O grupo sentiu uma impotência enorme. Nós sentimos que a gente não conseguia fazer nada. A gente tentava melhorava um pouquinho, largava a intervenção, a coisa piorava toda de novo. Deu uma sensação de impotência que nós resolvemos fazer um filme para denunciar. E foi o primeiro filme que nós fizemos, A Arte de Varrer Debaixo do Tapete, que é um Super 8 que nós fizemos em 83, com verba do INEP. E ao fazer esse filme, a gente contava a história de 3 mulheres: a criança, a mãe e a educadora, que na época chamava Pagem, né? E eu tive uma experiência ao fazer, pondo perto da ressonância. Eu tive uma experiência ao fazer esse filme que me fez enfiar a carapuça, porque eu estava... Chegou uma hora que eram mães boias frias de uma creche de Brodowski,
que a gente estava observando, filmando. Então, estava na hora de entregar, a educadora entregar a criança para a mãe. E eu falei para a educadora, pode deixar que eu fico trocando as crianças enquanto você leva as crianças, você vai ser filmada. E eu fiquei ajudando a outra a trocar as crianças, porque as mães boias frias tinham de vir correndo, elas chegavam 4, 5 horas ao máximo, pegavam correndo, tinham de ir buscar outros filhos, às vezes, chegar em casa, lavar roupa, arrumar janta, pôr para dormir, e o dia seguinte começar às 4, 5 horas da manhã de novo. Então, estavam esbaforidas. E eu fiz como a gente orientava os estagiários para orientar as educadoras. Quando você troca, quando você interage com a criança, faz como você faria em casa com seu irmãozinho, com seu filho. Brinca com ele, conversa com ele. Olha o leãozinho quando vai pondo a camiseta. Olha o sapatinho. Eram 12 bebês de 6 a 18 meses. Eu troquei 2, ela trocou 10. E as mães vinham correndo para buscar esbaforidas. De repente, me caiu a ficha de que aquele modelo de cuidado substitutivo, num cuidado coletivo, era furado. Era um outro contexto. Você tinha de pensar uma outra forma de organizar a creche. Você tinha que pensar uma outra forma de olhar mais as crianças como parceiras entre si. Você tinha de pensar de uma outra maneira. E daí, nós começamos também, nesse momento, a reorientar nossos estudos para interação criança-criança. Então, teve os estudos da Mara, com Lejandre, da Márcia, da Zilma, da Cátia, do Cleido e de vários outros, e também de parceiros como a Ana Carvalho, que foi uma mestra nisso, a Bel Pedrosa e outros vários. Entanto, o que me impressiona é que 4 décadas depois, nós participamos na feitura de um livro que chama, que chama First Transitions to Early Childhood Education and Care, primeiras transições para educação e cuidado infantil, um diálogo intercultural através do globo, que tem 11 capítulos, e que tem gente da Nova Zelândia, dirigido pela Jane White, da Irlanda, Reino Unido, que era dirigido pela Helen Marvik, da Finlândia, com a Nina Rutanen, da Kátia, dirigindo o grupo brasileiro, e Laura Harrod, dirigindo um grupo nos Estados Unidos. E foi editada pela Springer em 22. E nós colaboramos nesse livro. Foi muito difícil a gente conseguir negociar com as parceiras para ser incluído
um capítulo e categoria sobre interação criança-criança. O foco deles era todo no adulto criança, 40 anos depois da nossa experiência. Mas eu me pergunto, será que mesmo no Brasil, em várias creches ou escolinhas, não permanece esse foco na relação adulto-criança? E eu termino aqui. Obrigada. Isso é para você. Mereci uma champanhe, mas é água. Então, Clotilde, é um prazer te ouvir nesse relato, que é um relato de pesquisadora, mas é um relato de vida, né? E eu queria trazer a minha compreensão de por que uma mensagem histórica vindo de você. Porque, para deixar claro que muitos que vieram antes de nós defenderam, trabalharam e lutaram e negociaram pelo direito das crianças e pelo dever do Estado. Ou seja, essa história não começa aqui. E nós temos que lembrar disso todos os dias. Histórico, porque o seu método de trabalho, a sua maneira de pesquisar e de se colocar politicamente, sempre foi coletiva. E eu acho que esta é uma lição que nós não podemos perder ou abandonar, né? O desafio da gestão, do método de pesquisa, do compromisso político com o coletivo. Histórico, porque, como uma verdadeira cientista, você foi capaz de fazer a autocrítica. Como você disse, vestiu a carapuça. Quem começa na defesa da teoria do apego e faz uma trajetória de defesa do direito coletivo, do dever do Estado, da interface de diferentes posições da mãe, da educadora, da criança. Histórica, porque é atual para nós, muitas vezes, o sentimento de impotência. E é bom a gente saber que você também já se sentiu assim. Me dá coragem, sabe? Porque tem dia que eu falo, nossa, que impotência, né? E aí vê uma trajetória que dá impotência, você produz questões, produz propostas que ainda estão em negociação, como a questão do trabalho na perspectiva do contexto e como a questão da criança como centro e a perspectiva de que estas concepções que você trouxe aqui, vivencialmente, você trouxe como um testemunho ou como um tributo ao nosso trabalho cotidiano, ela ainda está em negociação. Isso precisa estar muito claro para a gente, né? Para a gente conseguir ser, mais do que profissional, esse ser humano que você é, da paz, da articulação, não da disputa, não da concorrência, mas também não da negação das suas posições, né? Eu acho que não tem outra perspectiva para o nosso trabalho desses dias e para a nossa atuação na política que não seja esse da solidariedade, da fraternidade, do respeito à posição do outro, mesmo quando querem que a gente dispute, que a gente brigue, que a gente concorra, né? E nesse ponto eu acho que a nossa área, não é à toa que você é
uma liderança, uma inspiração. Eu acho que, por ser uma área que lutou muito e luta muito pela sua identidade, né, é uma área que tem como seu grande parceiro a criança. E a criança tem características muito lúdicas, muito afetivas, né, que nos colocam numa outra perspectiva de trabalho. Que você... eu estou vendo a sua dificuldade de andar, eu também estou com dificuldade de andar, ainda longe dos 90, mas confiante que eu vou chegar lá, tá, gente? E vejo... outro dia eu vi uma entrevista do Marcelo Rubens Paiva, que eu fiquei super feliz, né, porque ele dizendo da deficiência dele, e ele falando, eu sou uma pessoa deficiente. Mas uma pessoa deficiente que trabalha, que tem amigos, que tem filhos, que produz, diferente da minha mãe, que quando teve o Alzheimer, fica fora do jogo, sequestrada dela mesma, né? E aí ele termina dizendo que, para mim, o importante no meu trabalho é a cabeça. Eu não trabalho com as pernas são só um meio, né? Eu trabalho com a minha cabeça, né? E isso me consolou muito, né? Porque essas dificuldades, essas limitações trazem mesmo complicações para o nosso cotidiano. Gratidão, Clotilde, você é uma inspiração, você é um Oscar para a educação infantil. Merecia o Oscar da educação infantil. Da teoria do apego, mas, na realidade, isso nos levou a estudar Vygotsky, Vallon, Mead e outros. Nos levou a uma outra direção de aprofundamento teórico. Mais